Oi, eu sou Mila Monteiro e esse é o Entre Capítulos, o meu diário de leitura, onde eu trago comentários capítulo por capítulo da minha leitura atual. E no momento estamos fazendo a maratona do livro de Stray Kids. Esse vídeo é sobre os capítulos 3, 4 e 5. Os capítulos 1 e 2 já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição o link da playlist completa dessa maratona e também no final desse vídeo eu vou deixar aí a playlist aparecendo aqui na tela pra você. Mas então vamos começar com esse vídeo, né? Vamos começar, porque esses capítulos aqui eu amei descobri várias coisas, inclusive. Ai, vamos lá. O capítulo 3, ele é basicamente falando sobre o surgimento do idol, do K-pop, né, que a gente conhece hoje, como a gente conhece hoje. E eu achei bem legal, bem interessante, que ela trouxe ali o pioneirismo. Quem foi o grupo pioneiro que começou a transformar, começou a criar esse gênero, entre aspas, do K-pop, porque K-pop meio que não é, eu não considero um gênero, né, porque dentro do K-pop tem várias misturas de músicas ali, cada grupo tem sua identidade, tem seu estilo de música. Se a gente pegar, por exemplo, BTS e Stray Kids, são grupos totalmente diferentes, mas os dois são grupos de K-pop, então não considero um gênero, mas acho legal, eu gostei de ter esse pioneirismo, de conhecer quem foi esse grupo pioneiro que começou a mudar ali a estrutura do mercado, a indústria da música do K-pop, né, que, enfim, que criou, que deu esse pontapé inicial. Inclusive, tem uma parte aqui desse capítulo que a autora fala justamente isso, que o K-pop ele não é só música, ele é também os MVs, apresentações ao vivo, as competições musicais, os programas de variedade que os grupos de K-pop têm. E isso é muito real, né? Porque logo quando a gente começa a acompanhar algum grupo de K-pop, a gente percebe logo de cara ali as características de produto que estão inerentes ali àqueles idols, né? A gente percebe que o idol ele precisa ter, precisa ter a beleza estética, mas precisa também saber ter habilidade de dança para poder ter aquela coreografia super sincronizada, ter presença de palco. A relação próxima que os idols têm com os fãs também, eu particularmente acho bem diferente a relação que idols costumam ter com os seus fãs do que quando a gente pega outros artistas de outros países. Eu acho diferente essa relação, é de fato uma relação bem próxima e a gente percebe que é algo característico deste produto que é o K-pop. E ainda nesse capítulo ela também falou sobre as Big Three, que foi uma coisa que eu fiquei assim, um dado que eu achei curioso, porque assim, fui pega de surpresa. Porque, vamos lá, ela trouxe como sendo as Big Three, assim, as três maiores, as três principais empresas do K-pop hoje, ela trouxe como sendo a YG, SM e JYP. E eu fiquei assim, gente, mas e a HYBE? Porque pra mim a HYBE era assim, uma das maiores, se não a maior. E assim, a HYBE, ela nem chegou a citar a HYBE dentro desse momento aqui, mas ela, no final ali, citou a Big Hit, por exemplo, sabe? E aí ela pegou e falou, é que a Big Hit vem crescendo nos últimos anos, fazendo com que esse nome se torne Big Four, ao invés de Big Three. Aí eu fiquei, gente, a Big Hit vem crescendo, pra mim a Big Hit é super grande, a HYBE é super grande. Enfim, essa parte ali, quando ela trouxe isso, eu fiquei um pouco... fiquei surpresa com essa informação. Porque pra mim, no meu mundinho, assim, Big Hit, a HYBE era um dos maiores. Até porque a Big Hit, por mais que tenha poucos artistas dentro da casa, falando de Big Hit, né? Não tô falando de HYBE, Big Hit mesmo. Eles têm poucos artistas na casa, mas todos os artistas que eles se propõem a debutar são artistas que fazem sucesso, sabe? Tomorrow By Together, BTS, Courtz, então todos os grupos que eles debutam farem sucesso, sabe? Eles meio que sabem o que estão fazendo, eles não apostam no que eles têm certeza, no que eles não sabem, no que eles querem testar. Eles já vai no certo, entendeu? Então, eu fiquei um pouco surpresa de saber que a Big Hit não é considerada uma das grandes. Enfim. E ela também falou aqui, nesse capítulo, sobre a marca registrada de cada uma das empresas. Eu achei legal, vou até abrir aqui pra dar uma lida, porque eu contei, eu acho que faz muito sentido. A JYP, casa do Stray Kids, é conhecida pelo impecável programa de treinamento e pela diversidade no recrutamento, o que resulta na produção de alguns dos músicos mais talentosos do grupo. Isso daqui, logo quando eu comecei a acompanhar a Stray Kids, eu já percebi que a JYP tinha um pouco dessa pegada, apesar de não acompanhar muito a empresa, né, porque eu não sou o tipo de pessoa assim que é fiel à empresa ali, acompanha todos os artistas da empresa, etc. Não, né, acompanha ali os grupos que eu gosto e é isso. Mas assim, logo no começo, quando eu comecei a acompanhar as Stray Kids, eu percebi que a JYP era esse lugar mais aberto, mais receptivo, mais caloroso, mais, sabe, acho que diverso mesmo nesse sentido, sabe? No sentido de acolher a individualidade daquelas pessoas que estão ali dentro da casa. Eu senti isso, sabe? Quando eu comecei a acompanhar os meninos.
Aí ela pegou e falou, a SM é conhecida pelo foco na performance, visual, perfeita, coreografia precisa e músicas dançantes e cativantes. A YG, assim como seu fundador, produz artistas com tendência a romper barreiras musicais e com um olhar mais ousado em relação aos seus competidores. Esse aqui eu achei real também, até por conta da história aqui do fundador da empresa, né? Enfim. E a Big Hit é conhecida por produtos finais de alto nível da composição ao visual. Isso aqui eu também achei condizente com a Big Hit. A Big Hit eu sinto que tem essa característica de produzir, de produzir grupos, né, de criar grupos, debutar grupos que são, assim, muito perfeitinhos e muito dentro daquilo que eles esperam, sabe? E eles têm ali o papel de cada pessoa dentro daquele grupo, o que cada pessoa precisa fazer, enfim, sabe? Já tem papéis estabelecidos e eles são uns produtos muito fechadinhos, assim, é só parar pra você olhar BTS, Tomorrow X Together e agora o Courtez também, sabe? Eu acho que eles são uns produtos, assim, bem fechadinhos. Courtez talvez fuja um pouco ali da curva, inclusive. Né, eles já têm um estilo um pouquinho diferente de Tomorrow X Together e BTS, por exemplo. Mas eu sinto que ainda assim é um produto bem fechadinho, sabe? Big Hit debuta esses grupos de uma forma bem redondinha. Agora um dado que ela trouxe aqui super interessante que eu fiquei assim, uau! Eu achei esse dado super interessante, que é o quê? 90% das pessoas, né, deixa eu ler de novo. 90% ser considerado fenômeno mundial não é exagero. De acordo com especialistas na indústria musical e o site K-Pop Radar, quase 90% dos ouvintes de K-pop vivem fora da Coreia do Sul. Eu achei esse dado... Eu fiquei chocada quando descobri como assim 90% das pessoas que escutam K-pop são fora da Coreia, são pessoas não coreanas. Gente, tem noção do tamanho que o K-pop se transformou? Que são dados assim... de uma pesquisa desse site aqui, né? Eu não sei até que ponto o site é tão confiável, mas é uma pesquisa válida. Então, quando ela trouxe essa informação aqui, eu fiquei chocada, porque eu não imaginava assim, eu não imaginava. Na minha cabeça, a Coreia do Sul vive o K-pop assim, vive muito K-pop. E aparentemente... não vive tanto, assim, vive, é claro, obviamente, tem muitas fãs, muitas pessoas que acompanham K-pop lá dentro, só que 90% das pessoas que acompanham K-pop são fora da Coreia. Isso pra mim foi um dado, assim, que eu fiquei muito chocada. Mas vamos seguir. E aí, falando aqui desse capítulo como geral, eu gostei da forma como ele foi construído, porque ele meio que foi mostrando como foi surgindo o K-pop, a ideia do idol, enfim, como que ele foi se transformando em um produto. Eu gostei da forma como isso foi construído dentro desse capítulo. E eu gostei ainda mais porque aqui, ó, ela trouxe a linha do tempo, a linha do tempo das gerações de cada... as gerações do K-pop, no caso, né? Ela listou aqui os principais nomes de cada geração. Eu achei bem legal descobrir aqui os principais nomes das gerações. Gostei que ela trouxe também as características de cada geração aqui, ó. E aí, ela aqui trouxe no final esse destaque para os Stray Kids, né? Dizendo que por eles fugirem um pouco ali da curva, da caixinha, do que é considerado comum ali dentro do K-pop, né? Aí eles acabaram se destacando. Que é o que a gente vem falando aqui já tem um tempo, né? Desde o vídeo passado a gente vem falando que é isso que faz os Stray Kids ser o que eles são, né? Porque eles meio que, de fato, assim, fogem muito do que a gente espera, do que a gente imagina de um grupo de K-pop. Eles fogem muito da curva, sabe? Eles brincam muito ali com a parte musical, com a produção musical deles, o visual, apresentações ao vivo, tudo deles é tudo muito diferente, sabe? Eu acho isso incrível. É, de fato, assim, uma qualidade, uma característica, uma marca do grupo, né? E aí já começa aqui o quarto capítulo, depois quando ela vem trazendo aqui essa linha do tempo de cada geração, já vem aqui pro quarto capítulo. E aí o quarto capítulo continua falando sobre como o idol foi construído, foi criado, mas ela focou ainda mais no Stray Kids. Ela começou a contar a história dos meninos, começou a vir aqui do começo, falou que eles vieram de um reality e tudo mais, etc. Falou que eles debutaram em 9, não sei o que, enfim, contou toda a história. Que inclusive, meu amor, tive a minha resposta respondida nesse capítulo, entendeu? A minha dúvida que eu queria resolver. Menina, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz. Se você viu o vídeo anterior, você vai saber, né? Mas o que foi? Qual foi o que eu queria entender? Porque eu já sabia que o Bang Chan teve um papel fundamental ali no início pro debut do grupo, né? Ele meio que ajudou de alguma forma na seleção dessas pessoas. Só que eu não entendia como que isso aconteceu. Como assim ele ajudou nesse processo da seleção? Não consegui entender. E esse capítulo me explicou. Eu fiquei muito feliz.
E aí, o que é que aconteceu? Se vocês também não sabem, não entendeu essa fofoca aí do passado. O Bang-chan, ele literalmente escolheu os meninos do grupo, assim, os meninos que iam participar do reality. Ele literalmente escolheu a dedo, tá? Você. E aparentemente, né, ele escolheu primeiro os Trihasha, que eram os meninos que eles já vinham trabalhando ali dentro da empresa, inclusive como Trihasha, né? Trihasha, ele existiu antes do Stray Kids, nasceu antes do Stray Kids. E aí, pra dentro desse grupo, ele escolheu primeiro o Bang-chan, o Han, né, pra poder, né, já que ele já trabalhava junto, e aí depois ele veio selecionando ali as outras pessoas, e aqui a ordem foi que ele trouxe Felix, Linou, Seungmi, Hyojin, Ayen e o Rudin. Rudin é o menino que saiu do grupo, né? E aí, eu achei isso incrível, porque, mano, eu queria entender o que ele fez, entendeu? Porque eu já sabia que ele tinha tido algum envolvimento nisso, mas eu não entendia como. Então, na verdade, ele escolheu os meninos para participar do reality. E aí ele participava também como conselheiro, como líder e conselheiro desses meninos ali dentro desse reality, dentro desse momento de treinamento e tudo mais. Só que o JYP, ele era o jurado principal, né? A pessoa que avaliava, que eliminava, que não sei o que, né? Ele era ali o jurado principal, mas o Bang-chan meio que estava envolvido também. Ele ajudava os meninos, aconselhava, etc, né? Foi isso que eu entendi do que ela trouxe. Inclusive, ela até trouxe aqui algumas informações sobre esse reality, como que ia acontecer e tudo mais, e eu fiquei ainda mais com vontade de assistir, entendeu? Só que até hoje, eu ainda não assisti, eu ainda não encontrei, na verdade, um lugar que tivesse tradução em português. Assim, até em espanhol eu ia ficar feliz, entendeu? Eu ainda não achei um lugar que tivesse tradução nem em português nem em espanhol. Eu já ia ficar feliz com um dos dois, mas eu ainda não achei, infelizmente. Infelizmente, porque lá no canal oficial do Stray Kids, por exemplo, tem a playlist do reality, mas os vídeos não são traduzidos, não tem a legenda no caso, né? Porque como foi publicado em outro canal externo, um canal da emissora de TV aqui, que transmitiu esse reality, não tem a legenda ali. Porque se fosse um vídeo que o próprio Stray Kids publicou no canal deles, muito provavelmente eu acredito que ia ter legenda, porque os vídeos deles todos têm legenda. Eu amo, né? No caso, não tem a legenda em português, mas tem a legenda em espanhol, inglês, coreano, japonês, enfim, tem vários idiomas ali. E eu sou muito feliz, porque eu assisto os vídeos que eu não acho tradução, eu vejo tudo lá em espanhol, eu acho o máximo. Mas voltando aqui à história, né? Eu fiquei ainda mais com vontade de assistir esse reality, entendeu? Se alguém um dia encontrar, se souber onde tem, por favor, tradução desse negócio legendado em português e espanhol, me avise, porque eu quero assistir. Eu sou louca pra assistir esse reality, tipo, eu quero muito ver eles no comecinho, entendeu? Como que isso aconteceu. Inclusive, eu queria ver o momento do Linou Felix sendo eliminado, infelizmente. Ai, muito triste. Eu já vi alguns cortes, assim, deles chorando muito, né? Do grupo muito triste, porque o Linou tinha sido eliminado, o Felix eliminado, etc. Então, é de doer o coração, mas eu queria ver o que aconteceu, assim, como que isso aconteceu. E o que eu achei legal, porque eu também não entendia, o que ela me explicou aqui, como que eles voltaram depois, né? Porque eu já sabia que o Linou e o Felix tinham sido eliminados no meio do reality, isso eu sabia. Mas eu não tinha entendido como que eles voltaram, em que momento, por quê, qual a justificativa eles voltaram. E na verdade foi como, né? Eles foram eliminados, e aí quando chegou ali no final, pra poder apresentar o grupo, né? Debutar o grupo, o que que eles fizeram? Eles fizeram, o JYP decidiu fazer uma apresentação só com os 7 que ficaram, e outra apresentação com os 9, né, juntando o Linou e o Felix. E aí deixou pro público escolher qual a formação que queria que fosse oficial ali do grupo. E o público acabou escolhendo a formação com 9 membros, graças a Deus, obrigada, stays antigas, stays ali. Eu comparo os meninos desde o começo, porque Stray Kids sem Linou e sem Felix, pra mim, ó, não tem como, não tem como. Então, enfim, foi dessa forma que aconteceu. E aqui, em algum momento desse capítulo, ela trouxe também, eu não lembro aonde, eu não vou conseguir achar a página, mas eu lembro que ela trouxe algum capítulo, até anotei aqui no tópico pra eu ler, que Stray Kids não é só a produção musical, mas também o engajamento ativo com os fãs e a vasta produção de conteúdo. Gente, quando eu comecei a acompanhar Stray Kids, eu senti que eles são diferentes, eu percebi que eles são diferentes. Dá pra ver que a relação que eles têm com os fãs é diferente, sabe? Eles têm uma relação muito próxima, dá pra você ver e sentir, sabe? Com eles são próximos e querem ser próximos dos fãs. Eu acho isso lindo, 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 lindo. E também, a primeira coisa, logo de cara, assim, que eu fui percebendo, puta que pariu, esses meninos têm muito conteúdo, eles produzem muito conteúdo. Às vezes não dá pra acompanhar, eu ainda não consigo acompanhar assim tudo 100%, sabe? Os conteúdos antigos, por exemplo, eu tô super atrasada, entre aspas, né? Porque eu também não fico me cobrando nesse sentido. Mas assim, tem muita coisa pra eu assistir ainda, sabe? Eu não cheguei nem na metade das coisas que existem, porque eles têm um monte de
um monte de programa, tem o Ski Code, tem o Kids Room, que tem 10 milhões de temporadas, né, Two Kids Room, aí tem o One Kids Room, tem o Two Kids Song, Song ou Sing, não sei, não lembro, enfim, tem várias coisas, tem o Talk Go, tem várias, gente, eles têm um tanto de produto, de conteúdos diferentes que a gente fica perdida, mas eu acho isso bom, eu particularmente gosto, eu acho isso incrível, e pra mim isso é uma característica deles, é meio que faz parte da identidade deles ter todo esse de conteúdo, todo esse de coisa, porque tudo que eles fazem meio que tem a carinha deles, faz sentido pra eles, sabe? Não é nada, dá pra perceber que não é nada muito forçado, que não é nada pensado pra, sei lá, chamar a atenção, não, é meio que, é eles ali dentro, sabe? E é isso, só que daí eles fizeram vários formatos de conteúdo que eu acho isso genial, eu amo, eu simplesmente amo. O Two Kids Room, pra mim, é um dos meus formatos favoritos de conteúdos deles, eu amo os vlogs deles, gente, os vlogs eu simplesmente amo, sério, eu amo muito. Enfim, voltando. Aí aqui nesse capítulo a autora também trouxe aqui as apresentações babadeiras que o Stray Kids já fez, assim, na apresentação, ou em programas de TV, em premiações, né? Então eu estou assim super animada, eu amei que ela trouxe essa cronologia de apresentações babadeiras, porque eu estou muito animada para ir pesquisando uma por uma, para poder ir conferindo o que eu já assisti, o que eu não assisti, e o que eu não tiver assistido eu vou assistir, obviamente, gente, eu tô muito animada, sério, ela trouxe aqui de 2018 até 2023. E aí eu ainda incluiria aqui dentro dessa cronologia de apresentações de babadeiras, eu colocaria o Golden Disc, que foi um arraso, né? O que teve agora recentemente, menina, eles arrasaram muito nessa apresentação do Golden Disc. Enfim, as últimas apresentações que eles fizeram nos últimos meses eu achei babadeira, né? Todas que eles fizeram, mas enfim. Como esse livro aqui, a autora pesquisou só até 2023, né? Acabou aparecendo só em 2023. Mas eu tô bem curiosa pra ver tudo isso aqui, pra ver o que eu já assisti e o que eu não assisti. Achei bem legal que ela trouxe isso. E aí, já partindo para o capítulo 5, que é basicamente apresentando cada integrante de forma individual. Ela traz aqui o perfil de cada um, traz curiosidade de cada integrante, Lino, Bang-chan. Aí vai trazendo aqui, né? Não sei se você tá conseguindo ver, mas aí esse capítulo é basicamente isso, trazendo curiosidades, falando quem é essa pessoa, Hyojin, quem sabe? Falando de forma individual de cada integrante. E eu achei o máximo, porque tem várias coisas deles que eu não sabia, que eu descobri e eu achei muito bom. Acabou, não, a Iene, pronto, ela trouxe em ordem de idade. E aí eu achei o máximo esse capítulo, porque me apresentou muitas coisas sobre os meninos que eu não sabia, que eu não conhecia, eu achei muito legal descobrir. E aí o que é que eu descobri, né? Olhando aqui a minha cola. Olha só, o Bang-chan, não, vamos lá. A primeira revelação bombástica pra mim foi: o Bang-chan nasceu na Coreia. Como assim? Quando eu li isso daqui, eu tive que até pesquisar no Google, e é verdade, no Google tá lá, que ele nasceu na Coreia. Gente, eu achava que o Bang-chan, ele era assim, australiano, sabe? Australiano mesmo, assim, nascido e criado na Austrália. Mas na real, ele nasceu na Coreia e foi criado na Austrália, bicha. Só que engraçado, porque ele se considera australiano, os meninos falam que ele é australiano, todo mundo fala que ele é australiano. Será que assim... ele nasceu na Coreia, sei lá, aí com 2 meses de vida, 1 mês de vida, já foi pra Austrália e viveu lá, então ele se considera australiano porque a vida inteira dele é na Austrália. E aí, muito provavelmente, né, pode ser também que os pais dele, se ele foi muito novinho pra Austrália, os pais dele devem ter providenciado alguma cidadania, por exemplo. E aí meio que assim, legalmente ele é australiano, né? Então... Gente, mas eu achei muito babado, porque eu não sabia que ele era... Eu sabia que os pais eram coreanos, a família, ele tem família coreana e tal... Babado, só que assim, eu não sabia que ele tinha nascido na Coreia. Ele nasceu na Coreia, bicha. Nossa, isso pra mim foi assim, o auge, foi, meu Deus, meu Deus. Outra informação babadeira que eu descobri, que eu fiquei assim, é o quê? Que é... O Lino, ele já tinha feito a audição pra JYP antes de virar dançarino de apoio do BTS. Porque vamos lá, aqui eu trouxe 2 informações, não sei se você sabia de alguma dessas informações. Mas primeira informação, que eu já sabia, né? Pra mim não foi uma surpresa, que é Lino foi dançarino de apoio do BTS. Já trabalhou ali há alguns anos como dançarino de apoio do BTS. Enfim, dançando nas apresentações junto com os meninos. Isso meio que já sabia, inclusive quando eu descobri... Eu achei o máximo, eu amei, fiquei muito feliz, eu fiquei, ai meu Deus, os meus 2 mundos maravilhosos que eu amo se encontrando de alguma forma, assim, tem essa interseção ali de história, sabe, eu acho incrível. Aí eu simplesmente amo essa parte da história do Lino, que ele já foi dançarino de apoio do BTS, inclusive, ele também tem muito orgulho disso, sabe, eu já vi vídeos deles, assim, antigo, falando sobre isso, e os meninos também apoiam e tem muito orgulho desse momento do Lino, enfim.
Eu acho lindo. E aí, só que daí a parte, a babadeira, que é o quê? Ele já tinha feito a audição pra JYP. Eu não sabia desse babado que ele já tinha feito. Eu já tinha visto aquele, aquele vídeo dele dançando assim na rua, na apresentação. Que eu não sei se era... Eu acho que não era audição, era só ele meio dando entrevista na rua, fazendo aquela dança que virou meme. Só que meio que assim, eu não sabia que ele tinha participado dessa audição na JYP, não foi chamado, enfim, passou muito tempo, ele não foi chamado. Acabou virando dançarino dentro ali da Big Hit, né, como dançarino do BTS. E aí depois de um tempo ele foi chamado pela JYP. Aí eu não sei se, por exemplo, se ele saiu, por exemplo, se ele quis sair como dançarino de apoio, ele quis sair e aí depois que ele foi chamado, ou se aconteceu meio que assim, ele estava dançando e a JYP chamou, aí depois ele saiu, entendeu? Eu não sei. Eu sei que até onde eu sei, assim, um pouco dessa parte da história dele, parece que chegou um momento ali que ele sentia que ele queria um pouco mais do que aquilo, sabe? Ele queria, por exemplo, debutar em um grupo, ele começou a nascer essa vontade dentro do coração dele, ele não queria mais ser dançarino ali de apoio, né? Então, mas daí eu não sei se, por exemplo, se a JYP chegou antes dele sair, ou se ele saiu e depois a JYP chamou, mas eu sei que assim, né, depois de muito tempo da audição, a JYP foi lá e chamou ele. Talvez eu fique observando ele como dançarina ali, não sei o que aconteceu. Mas eu não sabia dessa informação, não. Eu não sabia. Eu achava que inclusive foi assim, na minha cabeça, né? Ele não é dançarino de apoio do BTS. Aí ele falou, gente, não quero mais ser dançarino de apoio, quero debutar em um grupo, etc. Aí saiu e foi caçando empresas para, enfim, fazer audição e tudo mais. Aí depois uma das empresas chamou ele e ele entrou na JYP. Na minha cabeça era essa história, mas pelo visto não. Pelo visto a história não foi essa. E outra coisa, outra babada aqui que eu descobri do Linoco. Eu fiquei assim, gente, bicha, que é isso? Esse menino é o quê? Esse menino, ele é o quê, gente? Não, porque assim... Não, quando eu li isso, eu fiquei, olha, ele estava realmente com vontade de fazer acontecer, entendeu? Ele não queria perder essa oportunidade, porque eu acho que como ele já tinha feito a audição pra JYP um tempão atrás, e demorou muito pra ser chamado, eu acho que ele ficou com aquela gana, com aquela vontade de fazer acontecer, de mostrar por que eles deveriam escolher ele, etc, e continuar com ele, sei lá. Eu acho que deve ter sido por isso, porque assim, o bicho, ele demorou 2 semanas apenas 2 semanas, para finalizar toda aquela parte de treinamento, das 40 fases de treinamento que a JYP tem, entendeu? 2 semanas para 40 fases. 2 semanas para 40 fases. E assim, né, pelo que a menina falou aqui no livro, as pessoas costumam demorar assim, semanas, assim, meses, né? Quer ver? Deixa eu até pegar aqui a parte que a menina comentou sobre isso. Aqui, ó. 2. Número de semanas que levou para passar as 40 fases do treinamento de dança na JYP. É o recorde entre os trainees. O recorde anterior era de 4 meses, bicha. Então a pessoa mais rápida que passou pelas fases fez esse treinamento em 4 meses. Foi a pessoa mais rápida. O garoto, o querido, fez em 2 semanas. Você entendeu? Você entendeu agora a gravidade da coisa? Que ele estava com muito sangue nos olhos, estava com muita vontade de fazer acontecer, porque 2 semanas para 40 fases é realmente tempo muito curto. Muito curto. Ele arrasou demais, assim, ó, linou perfeito, maravilhoso, sério. Perfeito, gente, olha. Nossa, quando ele quer entregar, ele entrega, viu? Nossa, o bicho entrega. Caramba, eu fiquei muito chocada com essa informação. E aí, uma coisa, eu li aqui no tópico que eu anotei, uma coisa que ela trouxe aqui dentro dessa curiosidade na parte do Hyojin, eu queria até comentar um pouco sobre isso, porque deixa eu ver se eu acho aqui, pra entender, pra relembrar como foi que ele escreveu essa informação. Mas eu queria comentar um pouco sobre esse assunto. Cadê Hyojin? Queria comentar sobre esse assunto, porque é um assunto até um pouco, eu acho um pouco delicado aqui, Hyojin. Cadê? Tá, aqui, ó, ela trouxe que ele foi escolhido como visual no grupo, sua aparência de modelo, ele rendeu o título de embaixador, etc, etc. É só isso que ela trouxe, que ele foi escolhido como visual do grupo. E aí, eu queria comentar sobre isso, porque eu já vi conteúdo do Hyojin, assim, antigo, falando um pouco sobre esse assunto, que é uma coisa que... ele não gosta, sabe, de ser o visual. Porque, inclusive, o que ele comentou é que na época de trainee, muitas pessoas ficavam falando pra ele de você não precisa ser bom nisso, você precisa ser bom naquilo porque você já é bonita, você já tem um visual, você vai debutar só pelo visual, você não sei o que lá. Então era uma coisa que incomodava ele, que ele não gostava de ser só o visual, ele queria ter mais que o visual, sabe? Ele queria
mostrar, ter o que mostrar pros fãs, enfim, ele queria ter, desenvolver as outras habilidades dele também. E aí foi por isso que ele acabou se dedicando muito ali na dança, muito, e hoje o bicho, ele arrasa, né? O bicho, é uma das referências de dança ali, pelo menos pra mim. Eu tenho, dentro falando de Stray Kids, né? Pra mim, as minhas maiores referências e quem eu mais admiro falando de dança é o Lino, que ele, claro, perfeito, maravilhoso, arrasa demais, né? Enfim, não tem nem o que discutir, o Lino, maravilhoso. O Lino, ele tem muita consciência corporal, o Lino, eu acho ele incrível, ele tem ele tem muita consciência corporal, ele sabe muito o que ele tá fazendo, não sei, ele faz uns movimentos muito limpos e ao mesmo tempo com o jeito dele, sabe, não sei explicar. E o Ryujin, ele tem uma identidade que é só dele, sabe, ele conseguiu criar uma personalidade dele, ele dançando na dança. Ele tem um jeito de dançar que só ele dança desse jeito. Você olha ele dançando, não tem mais ninguém dançando igual ele, entendeu? Ele tem uma identidade muito forte na dança. Eu acho isso lindo, 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 lindo. Então, e é engraçado, né, quando a gente vê ele falando sobre isso, sobre esse passado, de pessoas falando, que ele precisa ser bom. E ele falando, não, bicha, eu quero ser bom, eu quero melhorar, eu quero ser bom sim, onde sei que lá, ainda atrás fazendo acontecer. Eu acho isso assim, e fala muito sobre quem ele é, sabe? Sobre a pessoa dele, ele como pessoa, sabe? Eu quis trazer esse assunto porque quando ela trouxe isso sobre que ele foi escolhido pra ser o visual do grupo, eu já fiquei assim, talvez no começo tenha sido por isso, mas eu acho que o Ryujin é muito mais do que visual. E ele também ele foi atrás pra ser muito mais do que isso, né? E hoje a gente vê que ele é muito mais do que isso. Ele é maravilhoso, sabe? Ele tem a voz, né? Ele sabe fazer o rap, sabe ter a parte do vocal, ele dança muito bem, ele tem muita presença de palco, enfim, maravilhoso, né? E claro, a estética e a beleza também ajuda pra expandir o nome do grupo e tudo mais, né? Porque ele acaba fechando contratos legais, interessantes, enfim. E, bom, esses foram os capítulos. Esses foram os 3 capítulos dessa semana que a gente se propôs a ler. Mas daí agora no final do vídeo eu vou trazer o quê? Tudo que eu descobri, além das coisas que eu já comentei aqui no vídeo, eu vou trazer coisas novas que eu descobri, que eu também ter descoberto, entendeu? Porque, como eu falei, sempre no final do vídeo eu vou trazer coisas que eu descobri sim, porque esse é o propósito da minha leitura. Foi por isso que eu comprei esse livro, entendeu? Foi por isso que eu quis comprar esse livro bibliográfico não autorizado pra descobrir coisas sobre os meninos. E aí eu trouxe aqui em tópicos, vou virar aqui pro lado pra ler minha cola, porque realmente não vou lembrar de tudo. A primeira coisa que eu descobri, assim, pra dar uma reforçada, foi porque eu finalmente entendi qual foi a relação do Bang Chan com o debut ali do grupo, o que ele teve ali de relação, o que ele mexeu ali, sabe, o que ele fez. Eu amei ter descoberto isso, porque pra mim isso era uma dúvida muito grande, uma coisa que eu queria sanar há muito tempo, que eu nunca entendia o que aconteceu. E eu entendi hoje. Obrigada, Lírio, por ter respondido essa pergunta. Porque, inclusive, eu tinha até ficado triste no capítulo anterior, no vídeo anterior, se você viu, né? Fiquei triste porque a moça citou que o Bang Chan ajudou, só que não explicou como. Aí fiquei assim, que triste, ela não explicou. Aí fiquei triste achando que ela não ia explicar. E ela explicou aqui nesse capítulo, né? Eu achei o máximo. Outra coisa também que eu achei muito legal. Gente, não, sério, isso daqui eu achei muito bom. Sabe a logo? A logo do Stray Kids. Deixa eu ver se eu acho aqui. A logo do Stray Kids, característica do Stray Kids. Cadê alguma página que tem a logo do Stray Kids? Gente, cadê? Gente, cadê a logo do Stray Kids? Tá. Aí agora que eu quero, eu não vou achar. Gente, aqui. Gente, a logo é a característica do Stray Kids, sabe? Essa logo aqui, ó. Esse desenho, sabe? Essa logo, esse desenho. Quem fez isso foi o nosso querido Bang Chan. Ele desenhou a mão, inclusive. Ele fez manualmente esse desenho que virou a logo oficial do grupo. Bicha. Quando eu descobri isso, quando eu li isso, eu fiquei assim, o quê? Nossa, esse menino, ele faz tudo, né? Esse menino, ele faz tudo. Ele arrasa. Inclusive, eu acho linda essa logo, tá? Logo quando eu comecei a acompanhar os meninos, eu achei isso muito massa. Achei muito bonita essa logo. Muito, muito, muito bonita. É muito a cara deles, eu acho que reflete muito quem eles são ali como músicos, como artistas, sabe? Falam muito do estilo de música que eles produzem, que eles compõem, as vestimentas deles, tipo de apresentações, eu acho que sintetiza muito, sabe? É uma logo que sintetiza muito a identidade deles, reflete muito a identidade deles, eu achei o máximo descobrir que foi o Bang Chan que fez. Achei assim incrível mesmo, juro. Nossa, arrasou, ele arrasou muito, velho.
Ah, esse aqui eu já trouxe aqui, né? Que o Bangchi Aliança na Coreia pra mim foi um espanto, não sabia. Ah, e uma coisa legal que eu descobri, Bangchi ele toca piano, bicho, eu não sabia que ele tocava piano. Eu achei isso bem legal. Eu nunca vi um vídeo dele tocando piano. Eu não sabia que ele tocava, eu achei bem legal. Eu queria ver depois, procurar pra ver se eu acho ele tocando piano, achei bem legal. Uma informação também interessante. Ah, essa aqui eu já falei, né? Que o Lino, ele já tinha feito a audição pra JYP antes de virar dançarino de apoio do BTS, né? Que foi uma surpresa pra mim também. Então foi uma descoberta. Eu descobri também que Chanbin toca violino. Como assim, Chanbin? Gente, que lindo! Véi, eu achei muito bom. Véi, quando eu li, fiquei, ai, que lindo, eu amei. Ai, eu amei. Só que eu nunca vi ele tocando violino. Eu queria ver algum vídeo dele tocando violino. Será que não tem? Não sei, gente. Eu achei o máximo. Aí aqui fala que o Hyojin, ele também trouxe que o Hyojin e o Chanbin são filantropos ativos, que fazem doações ali frequentes pra ONGs, enfim, pra causas que eles querem apoiar. Eu achei isso o máximo. E ao mesmo tempo fiquei pensando, porque eu achei que ela ia falar sobre isso quando, no momento quando fosse falar sobre o Félix, e ela não falou. E na minha cabeça o Félix também era um filantropo que fazia doações assim com uma certa frequência. Não sei se é por conta do voluntariado que ele fez na África, não sei, né? Mas eu tenho essa impressão dele, tenho a impressão de que ele é essa pessoa que faz doações constantemente. Talvez assim, não sei porque que eu tenho essa impressão do Félix. Eu também não sei como que ela tirou essas informações, de onde que ela tirou essas informações, porque também na minha cabeça os outros meninos em algum outro momento já fez doação. Mas é que também porque ela fala sobre esse filantropo ativo, né? Então, enfim, pessoas que doam constantemente, assim, de forma realmente constante ali, tá ativa a todo momento. Então faz sentido, talvez ela não tenha trago nos outros meninos. Mas eu achei essa informação bem legal. Uma coisa que eu descobri que eu achei o máximo também. O Hyojin, ele estudou balé, jazz e dança contemporânea. Eu achei isso incrível quando eu li isso. Eu amei descobrir porque isso mostra muito... como que eu posso dizer? Isso reflete. Essa experiência de dança que ele teve no passado meio que reflete na dança que ele apresenta hoje, sabe? No tipo de dança que ele faz, nos trejeitos, na personalidade dele dançando, sabe? Na identidade de dança dele. Isso mostra muito, dá pra gente enxergar isso. Quando eu li, eu fiquei, agora faz sentido. Agora faz sentido. Talvez o balé enxergue menos dentro da identidade dele, mas a dança contemporânea, a jazz ali, a dança contemporânea principalmente, né? Dá pra gente ver muito dentro da personalidade de dança dele, a forma como ele dança hoje. Achei isso bem legal. Agora, outra coisa que eu descobri que eu fiquei assim, o que, bichã? Eu não sabia desse babado. E cadê esse negócio? Porque eu descobri que o Hyojin, ele já colaborou com o Troye Sivan. Ele já colaborou com o Troye Sivan, como assim? Sabe, gente, Troye Sivan? Vocês conhecem, né? Eu vou colocar a foto dele aqui. Gente, como assim ele já colaborou com esse garoto e eu não sei, não fiquei sabendo, não vi. Mas ela não me falou como que foi essa colaboração. Se foi colaboração de música, de dança, de não sei o que, não sei. Eu imagino que tenha sido de música. Mas assim, cadê essa música? Que nunca chegou pra mim. Já tem meses que eu acompanho eles. Nunca chegou pra mim esse trem. Nunca. Gente, eu tô muito curiosa pra ir atrás. Eu ainda não fui, inclusive. Eu li esse negócio, anotei aqui, né? Tô gravando vídeo, mas eu ainda não fui atrás disso. Eu quero ir atrás disso. Eu quero procurar, quero ver se eu acho, bicha. Como assim? Troye Sivan. Eu lembro que muitos anos atrás eu escutava o Troye Sivan. Eu gostava muito das músicas dele. Inclusive, eu quero até voltar a ouvir depois, quem sabe, no futuro. Eu gosto dele. Eu fiquei curiosa pra ver como que foi essa colaboração, como que foi essa parceria. Porque eu acho que, inclusive, a vibe deles combina muito. Eles têm uma vibe bem que parecidas ali. Hyojin e o Troye Sivan. Eles têm vibes bem... sabe? Calmas, fofinhas. Não sei explicar, mas eles têm vibes parecidas. Fiquei curiosa pra ver como que foi essa parceria. Aí aqui agora, eu não sabia também que o Trihash já tinha feito publicação no SoundCloud, na fase de trainee deles, né? Porque inclusive, foi uma descoberta recente, né? Que o Trihash nasceu antes do grupo, que era uma coisa que eu não sabia. Eu achava que o Trihash, por exemplo, Stray Kids debutou e depois surgiu o Trihash. Eu achava que a ordem tinha sido essa. Aí depois, né, eu descobri que o Trihash veio antes e depois o Stray Kids veio. Só que daí eu também não sabia que mesmo... o Trihash vindo antes, eu não sabia que eles já faziam publicações do SoundCloud. Eu não sabia de fato dessa informação. Eu achei legal descobrir. Será que existe essas publicações ainda na internet? Será que ainda rola por aí? Será que eu consigo encontrar? Se eu procurar, se eu ir atrás? Eu fiquei curiosa pra saber o tipo de música que eles produziam nessa época de trainee. Porque eles ainda eram bem, enfim, novinhos, sabe? Talvez amadurecendo ali a composição deles, não sei. Então eu fiquei bem curiosa pra ver como que são essas músicas. E uma coisa que eu descobri que eu achei assim, uau, faz muito sentido, né? O caminhão, não sei se apareceu.
no vídeo, mas vamos lá. Uma coisa que eu descobri que eu achei que foi assim, uau, faz muito sentido, que é o Ian, ele começou a cantar na igreja, bichão. Você sabia? Eu não sabia. E pra mim faz muito sentido porque rola essa história que eu acho que ele já tinha, eu acho que ele já chegou a falar sobre isso, né? Que ele achava que ele ia ser padre, né? Ele tinha vontade de ser padre e acabou virando idol. Mas, e faz muito sentido isso dele achar que ia ser padre, ou ele querer ser padre. Porque ele começou a cantar na igreja, meu amor. Ele cantava na igreja, então ele vivia naquele universo ali. Nossa, faz muito sentido pra mim, porque inclusive... Nossa, faz muito sentido. Faz muito sentido porque ele tá o tempo todo assim com texto, com colar que tem cruz. Eu sempre vejo ele com esses acessórios assim, de igreja, de cruz, etc. E quando eu li isso eu fiquei, uau, faz sentido, faz sentido. Achei legal, achei interessante. Achei legal. Bom, isso foram as coisas que eu descobri com essa leitura desse capítulos 3, 4 e 5. O vídeo vai acabar por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E vamos já para os próximos capítulos, tá? Agora, o próximo vídeo, se eu não me engano, vai ser o último, né? Quer ver? São 8 capítulos, a gente parou no 6, aí vai ter o 7 e o 8, né? Então são 8 capítulos, então o próximo vídeo vai ser o último da maratona de Stray. Então é isso. Te espero no próximo vídeo e até logo!